O verdadeiro Rasputin, sexta parte. Santo e demônio. Sergei Trufanov, o monge Heliodor, era um líder espiritual e político. De início dava a impressão de ser um homem piedoso, pois ele recolhia dinheiro para comprar roupas e sapatos aos necessitados. Sua caridade chamou a atenção de Rasputin, que o ajudou a encontrar patronos para suas peregrinações e obras assistenciais. A imperatriz também colaborou financeiramente. As relações entre Rasputin e Heliodor eram ótimas, até que em 1905 ele tomou parte ativa nas atividades da União dos Povos Russos, bem como na imprensa dos Centúrias Negras. Nessa época, Heliodor iniciou comícios que atraíram grandes multidões e assim conseguiu demonstrar o seu lado monstruoso, instigando o ódio aos judeus e estrangeiros. Recorrendo a um discurso demagógico, falou dos interesses do campesinato sofredor. Dessa forma, Heliodor adquiriu considerável popularidade, principalmente entre os camponeses. O discurso sanguinário de Heliodor era algo inconcebível para a Igreja. Por isso, o Sínodo proibiu-lhe suas atividades literárias. A intolerância religiosa de Heliodor também era algo inaceitável para Rasputin, pois ele protegia todas as minorias religiosas e, graças a eles, muitos pogroms de judeus foram impedidos. Ele interveio tanto pelos velhos crentes como pelos protestantes. Ele elogiou os assentamentos de protestantes alemães. O apartamento de Rasputin era frequentado por muitos judeus. De acordo com alguns relatos, Rasputin era um estranho para o antissemitismo. Certa vez ele repreendeu um antissemitista com o argumento: eles são pessoas como nós. Por isso, quando Heliodor pediu dinheiro para o jornal antissemitista Trovão e Relâmpago, Rasputin recusou. Neste momento, os dois se tornaram grandes inimigos. As blasfêmias e apostasias de Heliodor estavam se tornando cada vez mais perigosas. Às vezes, ele conseguia reunir até 5.000 pessoas. Seus seguidores eram tão desequilibrados e insanos quanto ele, pois todas as suas pregações eram marcadas por distúrbios e histerias. Por isso, as autoridades da igreja, temendo a influência de seus sermões sobre os crentes, o repudiaram. Heliodor não aceitava o repúdio da igreja por seus atos infames e resolveu renunciar, não só à fé ortodoxa, mas o cristianismo. E com sua peculiar megalomania, resolveu criar seu próprio Deus. Em dezembro de 1912, Heliodor foi expulso do monastério e, em resposta, escreveu a seguinte carta para o Sínodo: Foi uma pena associar-me com o velho Deus, ao qual eu acreditava sinceramente, apaixonadamente e devotamente.
Agora eu tenho um novo Deus, não o seu. Foi então que a loucura de Heliodoro alcançou seu clímax, ao tentar criar um novo culto intitulado Sol e Razão, fundado na aldeia de Maria, a comunidade Nova Galileia, onde iniciou a construção de um templo. Mas as coisas não correram bem, porque os cossacos locais eram indiferentes à nova religião. Foi nesse momento de fracasso que Heliodoro amadureceu seu plano de assassinar Rasputin. A executora desse projeto seria Gusseva, uma discípula da nova religião. Ela visitou 2 vezes a Nova Galileia e, durante uma conversa com Heliodoro, aceitou matar Rasputin. Gusseva foi à aldeia de Pokrov. Por vários dias ela seguiu Rasputin e, finalmente, em 29 de junho, colocou seu plano em ação. Gusseva esperou perto da igreja. Naquele dia, Rasputin se dirigia ao correio para enviar um telegrama à imperatriz, para que ela ajudasse a manter a Rússia fora da guerra. Nesse momento, Gusseva voltou-se a Rasputin para pedir-lhe esmolas. Ele pegou sua carteira e tirou 3 rublos, e neste momento Gusseva esfaqueou o seu estômago. Ela queria esfaqueá-lo novamente, mas ele se esquivou. Rasputin pegou um pedaço de pau e bateu no braço da agressora, de modo que ela deixou cair a faca. A esta altura chegaram os moradores e prenderam Gusseva. Os aldeões queriam linchá-la, mas Rasputin os deteve. Este incidente quase coincidiu com o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand em Sarajevo. Embora não haja provas do vínculo entre esses 2 eventos, é difícil ignorar sua relação, ou seja, o episódio que deu origem à Primeira Guerra ocorreu um dia antes da tentativa de homicídio do maior pacifista russo, o único homem que poderia interromper o conflito. Nesse momento, mesmo fatalmente ferido, Rasputin enviou 2 telegramas da Sibéria para Sua Majestade, pedindo para não começar uma guerra, e que isso traria consequências fatais para a Rússia e a dinastia. De acordo com as memórias de Virobova, a primeira reação do soberano com as iniciativas de paz de Rasputin foram negativas. Quando chegou o telegrama da Sibéria, o imperador irritou-se com Rasputin. Alguns dias após a tentativa de assassinato de Rasputin, Heliodoro fugiu para a Noruega, com a ajuda de Maxim Gorky. Lá ele começou a escrever o seu famoso panfleto intitulado Santo e Demônio. A ideia de escrever um livro difamando os seus inimigos políticos amadureceu no início de 1912, e para isso ele se uniria com qualquer um que tivesse os mesmos interesses e pudesse lhe oferecer benefícios financeiros. Tentou vender para os alemães, eles não se interessaram. Heliodoro tentou vender seus documentos comprometedores ao governo russo por 25.000 rublos. A ideia fracassou, pois os representantes russos descobriram que os documentos não eram autênticos. Heliodoro chegou até a chantagear a imperatriz Alexandra. Mandou um telegrama que pedia 20.000 rublos para não publicar o livro, mas ela rejeitou, achando indigno até mesmo responder à proposta. O golpe publicitário novamente falhou. Ele vendeu alguns fragmentos de seu material para uma revista americana,
mas os artigos foram menosprezados pelo público americano. O livro Santo e Demônio foi lançado na íntegra em Nova York, somente em 1918, ou seja, um ano após a publicação em São Petersburgo. Incrível que alguns historiadores tenham levado a sério o profeta da seita Sol e Razão e colocado seus escritos em suas bibliografias, pois o livro de Heliodor é tão falso como Deus criado por ele. Na verdade, até a autoria da obra é contestável, pois um monge jamais teria cometido contrariedades teológicas tão brutais. Fica óbvio que o escritor não conhecia a rotina dos conventos. Alguns autores sugeriram que, por sua inabilidade em escrever um livro, Heliodor pediu a ajuda do jornalista Alexander Prugavin e do jornalista Alexander Amfiteatrov, um especialista em pornografia política. Amfiteatrov criou um grande interesse no destino de Heliodor, e ambos se correspondiam. Amfiteatrov se promoveu com agressivas caricaturas dos membros da dinastia, incluindo o rei. Em seguida, seu nome se tornou sinônimo de jornalismo progressista. Ao ler o livro Santo e Demônio, é impossível nos livrarmos da ideia de que o autor é definitivamente uma pessoa psicamente desequilibrada. As visões eróticas de seus personagens são singulares. Rasputin é descrito em cenas de deboche cheia de habilidades cênicas que só poderiam ser feitas por um escritor profissional. A erotomania é tão exagerada que as testemunhas de acusação citadas no livro eram desenhadas de forma tão voluptuosa e voyeur que você pensaria que foram cúmplices. Às vezes, presenciavam uma cena de assédio e não tentavam socorrer a vítima ou responder ao agressor. Ficavam estáticas observando, o que tornava os testemunhos ainda mais artificiais. Outra evidência de que Heliodor não escreveu o livro foi o trecho em que a monja Xênia foi corrompida pelo velho, algo surreal, se considerarmos que em um mosteiro Xênia não podia sair, com 1 hora de atraso, sem a permissão da abadesa. Obviamente, uma história como essa só poderia ser escrita por alguém como Amfiteatrov. A investigação do governo provisório não conseguiu estabelecer precisão em qualquer fato criado por Heliodor. O investigador Romanov, em uma nota publicada pela revista Crônica Russa, em particular, confirmou o livro de Heliodor Santo e Demônio foi analisado e comissão constatou que estava cheio de ficções, muitos telegramas nunca foram enviados. Os que foram enviados e constavam uma numeração, a comissão já tinha, não apenas a fita do telégrafo, mas mesmo os originais de todos os telegramas enviados. As fotografias também foram fraudadas. Um exemplo é a foto em que Rasputin encontrava-se em uma festa. Um estudo mais profundo demonstrou que a foto original foi tirada no hospital e posteriormente sofreu uma montagem que alterou o fundo. Nesse meio tempo encontraram a jovem Xênia, que não era tão jovem assim. Tinha seus 40 anos. Ela não conhecia Rasputin pessoalmente. Quanto às supostas cartas da rainha e suas filhas a Rasputin, eram falsificações grosseiras. A família real usava expressões particulares e as letras não coincidiam. Aceitar o livro Santo e Demônio como fonte não tem apenas implicações lógicas, mas também é uma falha ética.
Se considerarmos Heliodor digno de confiança, seremos forçados a ponderar todas as suas premissas. Também teríamos de acrescentar nos livros de história notas sobre a conspiração judaica e introduzir nos currículos das faculdades de teologia o Catecismo da Nova Galileia. Além disso, os erros e contradições de Heliodor não estão apenas em seus escritos. Para ele, a contradição era um modo de vida. Ora era de direita e ora era de esquerda. Por vezes era um patriota. Logo após conspirava com os estrangeiros. Bancava o filântropo. E no momento seguinte mostrava-se um egoísta. Em matéria de religião, ele conseguiu ser um monge, um profeta, papa, ateu e cavaleiro da Ku Klux Klan. Como levar a sério essa metamorfose ambulante? Em abril de 1921, trabalhou na polícia soviética. Escreveu uma carta a Lenin onde se intitulava Patriarca Heliodor. Nesta carta, ele pede ajuda para organizar a sua nova religião, que, segundo ele, está alinhada aos ideais revolucionários. Heliodor mais uma vez foi ignorado. Depois ele se muda para os Estados Unidos. Lá, Trufanov passou por quase todas as igrejas e seitas conhecidas, não excluindo a Ku Klux Klan. Em Nova York, trabalhou no saneamento. Ficou na miséria e seus 7 filhos chegaram a passar fome. Alguns anos antes de sua morte, conseguiu um emprego de zelador. Assim, esse aventureiro terminou seus dias em Nova York no ano de 1952. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.